E aí? Bora falar? Oi, gente! Pois bem, hoje eu volto com mais um vídeo e vou me perdoando que enquanto eu não tiver um suporte para celular, a qualidade da imagem não vai ficar assim 100%, né? Mas enfim, hoje eu gostaria de dar mais um testemunho de ex-evangélica. E hoje eu vou enfatizar mais a questão de intimidade e privacidade, certo? E como seria isso? Quando eu era da Assembleia de Deus, eu sabia das doutrinas, né? E dos dogmas da igreja. E também sabia que a gente estava ali para seguir, né? Mas existem certas coisas que acabam sendo abusivas. Eu sempre falei sobre isso aqui no Bora Falar. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre uma situação que eu vivi, passei lá. Na época que eu me tornei evangélica, como eu já disse no meu vídeo número 4, eu namorei um rapaz que era de família evangélica, enfim. E entre namorar e ser evangélico, eu demorei, não foi uma coisa assim, só porque o cara é crente eu vou me tornar também, até porque ele não era um exemplo de crente, tá? Mas enfim, eu namorei com essa pessoa 5 anos. Foi um namoro de 5 anos. E assim, tô tentando arrumar uma posição, gente. E assim, eu namorei com essa pessoa há 5 anos e a gente se relacionou e tal, né? Mas eu nunca, de fato, consumi um ato sexual completamente, entendeu? Com ele. Ou seja, eu namorei 5 anos e ao sair desse relacionamento ainda permanecia virgem, certo? Só que durante a época de evangélico, uma pessoa da liderança chegou para mim. E se fosse uma mulher, eu ainda, sei lá, mesmo achando invasiva a pergunta, eu ainda ia achar mais normal do que um homem, né? Então um dos líderes lá da igreja chegou para mim, me chamou na sala da secretaria em particular e falou o seguinte: Wilma, você tem servido bem ao Senhor? Eu disse: tenho. Você tem orado e vigiado? Eu disse: sim. Aí, depois de uns arrodeios, ele pegou e falou assim: Wilma, a gente tem um sistema aqui de disciplinar aqueles irmãos que estiverem em dívida, né? Vamos assim, em pecado, né? Que se chama disciplinar, né? A gente coloca a pessoa em disciplina, ou seja, ela não participa das atividades da igreja de forma atuante, ela fica como se fosse um visitante, sentando nos bancos da igreja, onde só ficam os visitantes, que é o fundo da igreja, né? Aí eu, certo, eu sei disso.
Aí ele disse, e o tempo da disciplina pode variar de 3 a 6 meses, enfim, né? Aí eu entendi, irmão. Aí ele pegou e disse assim, Wilma, você ainda é virgem, né? Já que você já está namorando há tanto tempo assim, X pessoa, né? Aquela pessoa. Aí eu peguei e olhei assim, não, irmão, o sangue de Jesus tem poder, eu sou virgem, permaneço virgem. E, enfim. Aí ele pegou e disse, olha, não se preocupe, que se você não for, ninguém vai saber, vai ser uma coisa que vai ficar entre nós, mas que você teria que passar por disciplina, né? Aí eu disse, não, irmão, misericórdia, eu sou virgem, sim. Então, gente, 2 pontos que eu acho importante falar aqui. O primeiro, eu achei muito errado, na época eu tinha 19 anos, eu achei muito errado que um líder, né, uma pessoa que fazia parte da liderança, homem, viesse até mim perguntar sobre esse tipo de intimidade. Até porque eu acho que em relação ao pecado, vamos dizer assim, né? A este pecado ou qualquer que fosse o outro pecado considerado de forma grave para a igreja, eu acho que deveria ter a iniciativa da pessoa que está em pecado pedir perdão e conversar com a liderança. E não a liderança explorar essa parte tão íntima do indivíduo, né? E aí fica aquela situação constrangedora, né? Mesmo que ele tenha perguntado em particular, mas fica aquela sensação de que eu não sou uma pessoa digna de confiança, né? Que se eu estivesse tendo algum problema errado, eu estava ali, não estava contando e estava sendo cara de pau. E se eu tivesse, que não foi o caso, não era da conta dele. Afinal, não fui flagrada, vamos dizer assim, entendeu? Em circunstância da qual fui acusada, vamos dizer assim. Não acusada, né? Mas indagada. O outro ponto é essa coisa, gente, de você fala aqui em particular, ninguém vai saber. Sabe de nada, inocente. Esqueça, isso não existe. Isso não existe. Se ele chegou até a mim para perguntar isso, com certeza poderia ter rolado um sutil boato, né? De forma interna entre os irmãos, que eu não sei, que a única forma que chegou a mim tal coisa foi através dele, desse irmão. Mas é aquela questão, gente. Se eu fosse disciplinada, digamos que de fato eu tivesse consumado um ato sexual e estivesse, né, fazendo essa prática, o que aconteceria? Vocês acham mesmo que se eu fosse até um dirigente desse e dissesse que estava muito arrependida, que não queria pecar mais, enfim, vocês acham mesmo que eu entraria em disciplina, as pessoas me olhariam sentando no fundo da igreja, né, pagando uma penitência, vamos dizer assim, e vocês acham mesmo que ninguém ia ficar sabendo do que se tratou? Não existe isso, gente. Entendem a invasão de privacidade, como ela é tão grande? Eu acho assim que a gente já passa por isso no dia a dia, em relação às pessoas naturalmente estarem curiosas sobre a nossa vida, o nosso jeito de ser, mas outra é num ambiente como esse, em que as pessoas querem cada uma ser mais moralista
e politicamente correta do que as outras, e como forma delas se sentirem melhor e bem, elas se ocupam do seu tempo para criticar, apontar o dedo e meter o pau mesmo. Que é assim que acontece. Aí, gente, opa, muito buraco. Esse aqui é uma das coisas que já me aconteceu dentro da igreja. Eu queria compartilhar porque eu tenho certeza que eu não fui a única a passar por esse tipo de constrangimento. E é um dos pontos muito falhos da igreja, porque é aquela coisa, pressão por uma coisa que existe já o ensinamento na igreja, não existe? Apesar de eu achar tolice hoje, eu sei que as pessoas acreditam naquilo que elas estão pregando, né? Elas querem acreditar, pelo menos isso, né? Elas querem acreditar que aquilo ali é a verdade absoluta. E se a pessoa fornica antes do casamento, ela vai pagar um preço muito alto, visto que em Apocalipse diz que serão lançados no fogo todos os mentirosos, idólatras, os fornicadores, né? Seja você aí que dá sua lapadinha, né? Abençoada todo santo dia, que não seja dentro de um casamento, você tá lascado, você já está condenado ao fogo eterno. Entendeu, gente? Assim, que não me encaixo mais nesse tipo de filosofia, gente. Isso pra mim, é muita perca de tempo. É sofrer por algo, por uma condenação que de fato não existe pós-morte. Eu sei que existe uma condenação em relação à moral dos indivíduos que estão envolvidos nessa mesma doutrina. Lógico que aí a gente é julgado, o nosso caráter é julgado por algumas atitudes nossas, de acordo com a filosofia onde a gente, assim, está vivendo, né? Enfim, gente, eu acho que eu já falei demais mesmo. Eu vou parar por aqui o vídeo. Compartilhem se vocês já passaram por alguma situação parecida. E é isso, galerinha. Um grande beijo. Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.